Aos 35 anos, descobri que minha infância foi um crime e que todos sabiam, menos eu. Existem memórias que a gente guarda sem entender o que elas significam. Eu guardei as minhas por 27 anos, trancadas numa caixa na minha cabeça, com um rótulo que dizia Infância Normal. Até o dia que minha filha completou 8 anos e a caixa explodiu. Meu nome é Renata, tenho 35 anos. E só agora descobri que minha infância inteira foi construída em cima de um crime. Que o homem que eu achava que me amava, na verdade, me violou. Durante 6 anos. E ninguém percebeu. Ou pior, todos perceberam e fingiram que não. O nome dele era Professor Augusto. Ele dava aulas de violão na igreja. Era amigo dos meus pais, tocava no culto todo domingo. Todo mundo adorava ele. Inclusive eu. Ou, pelo menos, era isso que eu achava. Até o dia que minha filha completou 8 anos e a caixa explodiu. Estava arrumando os balões quando minha mãe chegou. Ela trouxe um álbum de fotos antigas. Achei isso guardado, Renata. Você vai amar ver. Sentei no chão da sala. Abri o álbum e lá estava eu. 8 anos, sorrindo, sentada no colo dele. E a mão dele estava onde não deveria estar. Meu coração parou, porque naquele segundo, olhando para aquela foto, eu finalmente vi. Eu vi o que era, o que sempre foi: abuso. E a vida inteira desmoronou. Eu cresci numa família evangélica, classe média baixa, interior de São Paulo. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe diarista. A gente morava numa casa simples de 3 cômodos. Eu era filha única. A igreja era tudo pra gente. 3 cultos por semana, ensaio de louvor, escola dominical. E o professor Augusto era uma figura central ali. Ele devia ter uns 40 e poucos anos, casado, sem filhos, sempre sorridente, sempre disponível, sempre gentil. Ele ofereceu aulas de violão de graça para as crianças da igreja. Meus pais ficaram felizes. Música era coisa de Deus, né? Era edificante. Comecei as aulas aos 7 anos. No começo era em grupo. Sábado de manhã, na salinha da igreja. Mais 4 crianças. Ele ensinava cifras, acordes básicos. Mas depois de uns meses, ele chamou minha mãe. Disse que eu tinha talento, que eu era especial, que merecia atenção individual. E ofereceu aulas particulares, de graça, na casa dele. Minha mãe achou uma bênção. E foi assim que começou. Toda terça e quinta, depois da escola, meu pai me deixava na casa dele. Eu ficava lá 2 horas. Depois ele mesmo me levava de volta. No começo eram só aulas mesmo. Violão, música, conversa. Ele me tratava como se eu fosse especial. Dizia que eu era talentosa, que ia longe, que Deus tinha planos para mim. Eu me sentia importante, vista, amada. Ele sempre tinha um doce para mim. Um suco, um presente pequenininho, um adesivo, uma pulseirinha. E foi criando intimidade, confiança. Até que um dia, a aula mudou. Se você está gostando dessa história, nos ajude. Se inscreva no canal e curta nosso vídeo. E comente aqui de qual cidade você está nos assistindo. Eu tinha 8 anos quando ele tocou em mim pela primeira vez. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Um carinho no cabelo, uma mão no ombro, um abraço que durava demais. Então, foi além. Eu não entendi o que estava acontecendo, não tinha referência, não sabia que aquilo era errado. Ele dizia que era carinho, que era especial, que era porque ele gostava muito de mim. Você é a minha aluna favorita, Renata. A gente tem uma conexão especial. E eu acreditava, porque ele era o professor Augusto, o homem que todos respeitavam, o homem de Deus. Como ia ser errado? Ele começou a me pedir segredo. Isso é nosso, tá? Não precisa contar pra ninguém. As outras crianças vão ter ciúmes. Sua mãe não vai entender. É melhor ficar só entre a gente. E eu guardava, porque eu queria ser especial. Queria ser a favorita.
As aulas continuaram. O violão ficou em segundo plano, mas meus pais nunca perceberam. Eu chegava em casa, eles perguntavam: "E aí, como foi?" "Foi bom, aprendi uma música nova." E segui a vida. Durante 6 anos, aquilo foi parte da minha rotina. 2 vezes por semana, sempre na casa dele, sempre em segredo. Teve vezes que doeu. Teve vezes que eu me senti estranha. Teve vezes que eu chorei no banho sem saber por quê. Mas eu nunca associei aquilo a algo errado. Até porque, se era errado, meus pais não teriam me deixado ir, né? Se era errado, alguém teria percebido, né? Então eu normalizei, guardei tudo numa caixinha e segui. Aos 13 anos, as aulas pararam. Ele disse que eu já estava pronta, que tinha aprendido tudo que ele podia ensinar. Eu fiquei até triste. Achei que tinha perdido algo importante. Mas a vida seguiu. Adolescência, escola, namoros, faculdade, trabalho, casamento, maternidade. E aquelas memórias ficaram lá, guardadas, sem nome, sem peso, até os meus 35 anos. Quando eu vi aquela foto, algo dentro de mim quebrou. Eu olhei para aquela menina de 8 anos, sentada no colo dele, a mão dele no meu quadril, o sorriso dele. E eu vi. Pela primeira vez eu vi o que estava ali, a posição, o toque, o jeito que ele me segurava. Aquilo não era inocente. Nunca foi. Minha mãe percebeu que eu estava pálida, perguntou se eu estava bem. Eu fechei o álbum, disse que sim, mas por dentro eu estava desmoronando. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto e as memórias começaram a voltar, mas agora com outro filtro. As aulas especiais, os toques, os segredos, as vezes que ele trancava a porta, as vezes que me fazia sentar no colo dele, as vezes que... Meu Deus, o que ele fez comigo não era amor, não era carinho, era crime. Durante 6 anos e eu nem sabia. Nos dias seguintes, entrei em choque. Não conseguia comer, não conseguia funcionar. Fingia que estava com virose para não ter que explicar. Mas por dentro eu estava reprocessando a vida inteira. Comecei a me lembrar de sinais que eu ignorei. A vez que minha avó comentou: "Esse homem passa tempo demais com você, Renata." A vez que uma tia disse: "Acho estranho ele dar aula só para você, sozinha." A vez que uma amiga da igreja perguntou: "O que vocês fazem lá há tanto tempo?" Todo mundo viu, todo mundo sentiu, ninguém fez nada. E eu? Eu protegi ele. Ele é meu professor, ele é legal, vocês estão com inveja. Eu defendi o homem que me machucou durante anos. Eu defendi quem deveria estar na cadeia, porque eu não sabia nomear aquilo. Eu achava que era carinho, que era especial, que era normal, mas não era. E aos 35 anos, finalmente caiu a ficha. Procurei na internet, li sobre manipulação infantil, sobre como predadores agem, sobre como adultos usam crianças, e tudo se encaixava. A forma como ele me isolou das outras crianças, como criou intimidade, como me fez sentir especial, como pediu segredo. Era um manual, um passo a passo, e ele seguiu à risca. Comecei a ter ataques de pânico, crises de choro do nada, raiva, muita raiva. De mim, por não ter percebido antes, por ter normalizado, por ter guardado aquilo como se fosse algo bom. Dele, por ter feito isso comigo, por ter roubado a minha infância, por ter cruzado limites que nunca deveriam ser cruzados. E dos meus pais, por terem visto sinais e terem escolhido ignorar. Meu marido não sabia como me ajudar. Eu não sabia como me ajudar. Até que uma amiga me indicou uma psicóloga especializada em traumas de infância. Liguei, marquei e fui.
E na primeira sessão, quando contei tudo, ela disse a frase que mudou tudo. Renata, o que aconteceu com você tem um nome. E não foi culpa sua. Você era uma criança. Foi a primeira vez que alguém validou o que eu sentia. E foi a primeira vez que eu permiti sentir de verdade. Uma semana depois, eu estava levando minha filha para a escola. Ela tem 8 anos, a mesma idade que eu tinha quando começou. Eu olhei para ela, para o corpinho pequeno dela, para o jeitinho inocente dela, e pensei, se alguém tocasse nela do jeito que ele tocou em mim, eu mataria. Foi aí que caiu a ficha de verdade. Eu era uma criança, igual ela, pequena, inocente, vulnerável. E ele era um adulto, de 40 anos, que sabia exatamente o que estava fazendo. Não foi amor, não foi carinho, não foi conexão especial. Foi crime, e ele me manipulou para eu não perceber. Cheguei em casa e desabei. Chorei horas, gritei, quebrei coisas. Meu marido ficou desesperado, não entendia o que estava acontecendo. Até que eu contei, pela primeira vez, em voz alta. Eu fui abusada, dos 8 aos 13 anos, pelo professor Augusto da igreja, e ninguém fez nada. Ele me abraçou, chorou junto, disse que a gente ia resolver isso. E foi então que decidi. Eu ia buscar justiça, mesmo depois de 22 anos. Mas antes, eu precisava confrontar meus pais, porque no fundo, tinha uma pergunta que não saía da minha cabeça. Eles sabiam? Marquei um almoço. Levei o álbum de fotos, levei coragem. Mãe, pai, eu preciso falar sobre uma coisa. Eles olharam preocupados. Eu abri o álbum, mostrei a foto. Isso aqui. O que vocês veem? Minha mãe franziu a testa. Você com o professor Augusto, na época das aulas. E a mão dele, vocês veem onde está? Silêncio. E então meu pai desviou o olhar. E eu soube. Eles viram. Eles sempre viram. E não fizeram nada. Minha mãe começou a chorar. Renata, a gente achava que era impressão nossa, que a gente estava vendo coisa onde não tinha. Tinha, mãe, tinha. Meu pai se levantou, socou a mesa. Aquele desgraçado! Eu sabia, eu sentia, mas a igreja inteira falava bem dele. Achei que era coisa da minha cabeça. E por que vocês não me tiraram de lá? Por que deixaram eu continuar? Eles não souberam responder. A verdade é que eles tiveram dúvidas, tiveram incômodos, mas escolheram ignorar, porque era mais fácil acreditar que estava tudo bem, que Deus estava no controle, que o professor Augusto era um homem de bem. Porque confrontar a verdade significaria admitir que falharam em me proteger. E eles não tiveram coragem. Saí daquela casa sem falar com eles por semanas. A raiva era tanta que eu não conseguia nem olhar para eles. Mas ao mesmo tempo, eu entendia, porque eu também escolhi não ver durante 22 anos. Porque é mais fácil normalizar do que encarar. Procurei uma advogada, contei tudo. Ela me explicou que ia ser difícil, que tinha prescrito criminalmente, mas que eu podia processar na esfera civil e que podia fazer um boletim de ocorrência para constar. Fiz, registrei tudo. E então descobri algo que me destruiu ainda mais. Ele continuava dando aulas para crianças na mesma igreja. 22 anos depois, ele ainda tinha acesso. Decidi ir até a igreja, não como membro, como denunciante. Cheguei no domingo, esperei o culto terminar e fui direto falar com o pastor. Preciso conversar sobre o professor Augusto. O pastor me recebeu na sala dele com um sorriso. Ah, sim, o irmão Augusto. Que bênção ele é para a igreja, né? Ele me abusou dos 8 aos 13 anos. E eu vim avisar que ele não pode continuar perto de crianças. O sorriso sumiu. O pastor ficou pálido, gaguejou,
Disse que precisava investigar, que não podia acusar um irmão sem provas. Eu sou a prova, e tenho certeza que não fui a única. Saí de lá com um nojo, mas determinada. Procurei outras mulheres que frequentaram a igreja na mesma época, que tiveram aulas com ele, e encontrei 3. 3 mulheres que tinham a mesma história, os mesmos carinhos especiais, os mesmos segredos. Uma delas tinha bloqueado tudo, nem lembrava direito. Quando contei minha história, ela desmoronou. Outra tinha tentado contar para os pais na época. Eles disseram que era mentira, que ela estava com ciúmes da atenção que ele dava para as outras crianças. A terceira tentou se matar aos 15 anos e nunca soube dizer por quê, até aquele dia. Nós 4 nos unimos, fizemos boletim de ocorrência juntas, procuramos advogado e fomos até a igreja de novo, dessa vez com peso. O pastor não teve escolha, afastou ele das atividades, mas não expulsou, não denunciou publicamente. A gente precisa ter misericórdia, irmãs. Ele é um homem de Deus, pode ter errado, mas merece perdão. Perdão, a palavra que a gente mais escutou. Como se perdoar significasse esquecer, como se significasse deixar ele continuar. Não aceitamos. Fizemos um post público nas redes sociais. Contamos nossas histórias, expusemos o nome dele. A repercussão foi enorme. Teve gente que nos apoiou, mas teve muita gente que nos atacou. Vocês vão destruir a vida de um homem de bem por causa de uma lembrança distorcida. Isso foi há mais de 20 anos, superem. Vocês só querem dinheiro e atenção. Doeu, mas a gente seguiu. Porque não era sobre vingança, era sobre proteção. Se a gente não falasse, quantas outras crianças ele ia continuar abusando? A igreja acabou expulsando ele, mas só depois da pressão pública. E até hoje, tem gente de lá que não fala comigo, que me trata como traidora. Mas eu não me arrependo. Comecei terapia, intensiva, 3 vezes por semana. Foi o processo mais doloroso da minha vida, porque eu tive que revisitar cada memória, cada toque, cada segredo e ressignificar tudo. Entender que eu não tive culpa, que eu era uma criança, que a responsabilidade era toda dele. E aos poucos, eu fui me curando. Não completamente, talvez nunca completamente, mas o suficiente para respirar de novo. Hoje, 2 anos depois, eu entendo muitas coisas sobre mim que antes não faziam sentido. Por que eu sempre tive dificuldade com intimidade? Por que bloqueava certas memórias? Por que tinha crises de ansiedade sem motivo aparente? Era o corpo guardando o que a mente não queria ver. Meu casamento quase acabou no meio do processo, porque eu não conseguia mais ser tocada, não conseguia confiar, não conseguia sentir. Fizemos terapia de casal e, aos poucos, a gente foi reconstruindo. Minha relação com meus pais melhorou, mas nunca voltou a ser o que era. Tem uma ferida ali que não cicatrizou completamente. Eles pediram perdão, choraram, disseram que gostariam de ter agido diferente, e eu perdoei, mas não esqueci. A coisa mais difícil foi com a minha filha. Porque agora eu olho para ela e vejo perigo em todo lugar. Tenho medo de deixar ela sozinha com alguém, tenho medo de confiar, tenho medo de não perceber os sinais. Então eu ensino, eu converso, eu explico que o corpo dela é só dela, que ninguém pode tocar, que segredo que adulto pede para a criança guardar é sempre errado. E eu repito todo dia. Se alguém te tocar de um jeito que te deixa desconfortável, me conta. Eu vou acreditar em você. Porque essa é a diferença. Eu vou acreditar. Virei ativista sem querer. Dou palestras em escolas, falo sobre sinais de abuso, sobre como proteger crianças, sobre a importância de acreditar. E toda vez que alguém vem me agradecer, dizer que minha história ajudou, que salvou uma criança, eu sei que valeu a pena.
Se você está me ouvindo e tem uma memória estranha da infância que nunca soube nomear, presta atenção. Aquele tio que te fazia sentar no colo dele, aquele professor que te tocava demais, aquele vizinho que te dava presentes e pedia segredo, aquele adulto que te fazia sentir especial, mas também desconfortável. Não era normal. E não foi culpa sua. Abuso infantil não é sempre óbvio. Muitas vezes é sutil. É camuflado de carinho, de atenção, de amor. E a criança não entende, porque não tem referência, porque confia. E aí normaliza, e guarda, e carrega. Às vezes por décadas. Eu carreguei por 27 anos, até olhar para minha filha e perceber que nunca foi normal. Se você tem filhos, por favor, acredite neles. Sempre. Mesmo que pareça absurdo, mesmo que seja sobre alguém que você confia. Porque o abusador não tem cara. Não é o estranho na rua. É o professor querido, o líder da igreja, o tio engraçado, o vizinho prestativo. E as crianças não mentem sobre isso. Elas protegem, elas minimizam, mas não inventam. Hoje, aos 37 anos, eu finalmente entendo minha história. E escolhi falar, escolhi expor, escolhi proteger. Porque uma criança que eu salvo vale qualquer julgamento que eu receba. O professor Augusto não vai para a cadeia. Prescreveu, mas ele perdeu a máscara, perdeu o acesso, perdeu o poder. E isso já é alguma coisa. Eu não voltei a tocar violão. Não consigo. Ficou associado demais à dor. Mas minha filha começou aulas de piano com uma professora, em grupo, com a porta sempre aberta. E eu fico do lado de fora esperando. Sempre. Porque agora eu sei. Eu vejo, eu protejo. E ninguém mais vai tocar na minha filha do jeito que tocaram em mim.